Kaique, nosso produtor, ele me manda aqui. O Gabigol é o jogador mais ineficiente do Brasileirão, Vamp Bruno Prado. Assim, o Flamengo, na verdade, no mês de agosto ainda já empurra para o final da temporada, né? Tem a final com o São Paulo, o resto parece que eles vão empurrando com a barriga, joga do jeito que for, não tem muita preocupação. Descubra o poder da educação online com a Boss Cursos. Você já sonhou em aprimorar suas habilidades, adquirir conhecimentos valiosos e alcançar seus objetivos profissionais sem sair de casa? Com a Boss Cursos, isso é possível. A Boss Cursos é uma plataforma líder de cursos online, oferecendo uma ampla gama de cursos ministrados por especialistas renomados em diversas áreas. A plataforma é fácil de usar. Você pode acessar o conteúdo dos cursos a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com sua conveniência. Imagine ter acesso a aulas interativas, materiais didáticos de alta qualidade, tudo isso no conforto do seu lar. Na Boss Cursos é acessível a todos e é por isso que oferecemos cursos de qualidade a preços acessíveis. Agora, dessa situação, ó, o Kaique, nosso produtor, ele me manda aqui. O Gabigol é o jogador mais ineficiente do Brasileirão, Vamp Bruno Prado. O camisa 10 do Flamengo cobrou 5 pênaltis, fez 4 gols. Fora esses lances, foram 37 finalizações, 25 de dentro da área e apenas 1 gol contra o Fortaleza. De 37 finalizações e 25 dentro da área, só 1 gol. E suas 37 finalizações tinham potencial estatístico de virar entre 4 e 5 gols, mas ele fez só 1. É o jogador menos eficiente do Brasileirão 2023. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí da eficiência do Gabigol, que nesse Brasileirão de 2023 é o jogador menos eficiente. Ô, Tico, a gente tava falando, 18 rodadas, né, Bruno? 54 pontos, né? Sim. Essa mobilização do jogo do Botafogo é importante, porque você pode diminuir e, lógico, isso depende mais de você, tem que secar. Então, não é chutar o balde. Chutar o balde, já deu. Vamos ganhar a Copa do Brasil, deu. Eu acho ainda que vai ter muita coisa nesse campeonato ainda, viu? Vai ter. 2 times que podem perseguir o Botafogo, tudo bem, eu vou perseguir. Vamos supor, o Flamengo ganha 6 jogos seguidos e o Palmeiras ganhou 6, mas o Botafogo ganhou outros 6 também. Aí já é outra coisa. Você não pode largar o campeonato. Bruno. Sim, é um jogo importante, sim, concordo, não pode, acho que é muito cedo para abandonar. E sobre o Gabigol, ele tem essa questão, assim, ele faz gols, esse ano ele tá jogando menos do que ele pode, sim, ele é um cara que tem gols decisivos, mas ele sempre perdeu muitos gols. Eu acho que pelo nível dele, é um cara que até perde muito gol. Ele é um jogador que basicamente usa a perna esquerda, tem lance até que ele vira o corpo para bater com a perna esquerda, é um cara importante, fundamental, pode meter um gol na final da Copa do Brasil e outra vez fazer um gol de título do Flamengo, como já fez nas Libertadores, né? Fez todos os gols que o Flamengo fez nas 3 finais de Libertadores mais recentes, todos os gols foram dele, mas esse ano ele está abaixo do que pode e tem essa coisa, ele realmente perde mais gols do que um cara do nível dele normalmente perderia, mas não é um ano bom do Gabigol, independente dessa característica, não é um ano bom, ele está abaixo do que ele pode. Bruno, seria mais assim, o nosso continente é outro, lógico, né? A gente vive num país continental. O Flamengo ganhando a Copa do Brasil seria mais ou menos assim os investimentos do Real Madrid para ganhar uma Copa do Rei. Sim. Sim. É muito pouco, né, Moda? Sim, exatamente. Exatamente. É claro, se ganha, a torcida comemora, fica feliz. Aqui tem mais peso até. É um troféu. Né? A Copa do Brasil, de fato, que é muito super valorizada até. O São Paulo é um rival importante, afinal, contra o São Paulo. Mas existe um pacote, né, da temporada. E temporada que foi sacada de expectativa. E aí você tem o quê? Você termina com um técnico, entra um outro técnico, mais um outro, e o que acontece? Nada acontece. Quer dizer, os jogadores estão lidando com diferentes treinadores e, independentemente de quem seja o técnico, o time não consegue andar.
Eu acho que a temporada é um fracasso. Ela só não vai ser um fracasso se ganhar a Copa do Brasil, acontecer um milagre ganhar o Brasileiro. Isso aí, é verdade. Aí muda. Aí, assim, uma reação espetacular, o Botafogo, de repente, começa a fraquejar e ganha. Nossa, ninguém acreditava. Aí sim. Mas não vejo nenhuma mobilização para isso. A própria questão da semana que vem já mostra isso. É uma semana que deveria... Isso dentro do clube deveria ser. Assim, ninguém pode interferir na vida do jogador, mas alguém poderia falar, vem cá, não, semana que vem é todo mundo preparado, todo mundo treinando de manhã, vamos chegar aqui cedo, é trabalho, é esse jogo. Mas que nada. Os caras têm medo do jogador lá, o dirigente lá tem medo do jogador ir embora, a torcida ficar com raiva. Morre de medo. Morre de medo. Ah, se o Gabriel for embora, a torcida não vai aceitar. Mas porque torcedor, às vezes, é pouco inteligente também. Tipo agora, mas o Gabigol tem direito. Tá bom, ele tem direito. Claro, né? Mas não nesse momento. Não é questão da vida pessoal nem do direito de ninguém. A questão é o momento, é o contexto, é um pouco de sensibilidade para entender o que está acontecendo, né? O momento do time, a reação do torcedor, a tristeza, nem tristeza, eu vou usar outra palavra, o emputecimento do torcedor. O torcedor, ele tá para lá de com raiva, cara. Então, assim, você tem que ter um pouco de habilidade também para entender o que está acontecendo, né? E parece que os caras não têm. Eu entendo que, assim, porque eles não ligam mesmo. Não estão preocupados. Para eles não estão nem aí. Flamengo e Internacional, Mauro. O que fala dessa partida? O Inter deve jogar com o time reserva, né? Como vem acontecendo nos jogos do Brasileiro, porque prioriza a Libertadores. Não tem o goleiro Rocher, que esse tem jogado mesmo quando os reservas vão para campo, né? Porque ele está suspenso. Então o que ele deve jogar, o cara não joga há quase 3 meses, né? Ele era titular, aí virou o John, depois contrataram o uruguaio e perdeu espaço. Parece que vai jogar Luiz Araújo dessa vez, né? Como titular. O São Paulo treinou aí com esse jogador, que já tem merecido aí uma oportunidade. Agora, a pergunta que não tem resposta é o que esperar do Flamengo, porque você nunca sabe qual vai ser o modo. É o modo banana, os caras vão jogar mais interessados, como vai ser? Você pega o último jogo com o Coritiba, o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi um horror. É difícil saber qual a mobilização, qual o envolvimento que esse time vai ter para cada jogo. Assim, o Flamengo, na verdade, no mês de agosto ainda já empurra para o final da temporada, né? Tem a final com o São Paulo, o resto parece que eles vão empurrando com a barriga, joga do jeito que for, não tem muita preocupação, muito foco, não tem nada. É uma bagunça, né? É uma grande bagunça. E, ó, ao contrário do Vampeta, que quando não aparece é porque ele tá meio com caganeira, aí ele quer me evitar, eu vou ter que sair antes, hoje, tá? Vou ter que sair antes para um compromisso. O Pedrinho, com o seu brilhantismo... Nada, esses compromissos pode ir e não botar mais, viu? Eu vou almoçar com o patrão! Que isso! Segura a bancada. Será que eu volto? Segura a bancada. Se eu não voltar, Mauro César estará de luto? Vamos lamentar aqui eternamente. Vamos. Mauro César, provavelmente... Aí nós faremos o seguinte, o Bruno, nós vamos antecipar aquela festa, né? O Mauro César, eu tenho certeza que começaria um abaixo-assinado. Não aceitaremos isso. Fica pilhado. Passeata na Paulista. Uma grande mobilização. Eu ficarei em jejum aqui, né? Bota aquela barraquinha, fica aqui sem comer até ele voltar. Já vou chamar o Pedrinho. Bora. E aí eu vou aproveitar para te perguntar. Pode entrar, Pedrinho? Pô, que beleza. Pois não. Que beleza, hein? Aqui é assim, irmão. Aqui é ao vivo. Meu Substituição ao vivo. Ao vivaço. César Pereira. Cuidado E como eu sigo o seu vocabulário, o otário tá indo embora e tá entrando aqui, ó. Eu sigo o palavreado dele. Eu sigo o palavreado dele, entendeu? Vocabulário, tamo junto. Merece. Agora eu que mando aqui, igual ele fala, né? Agora eu que mando, não é a gente que manda, né, Vamp? Deixa ele. Esse almoço assim, meu Deus. Brincadeira. Bom, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, Vampeta, Bruno Prado, Mauro, César, toda a rapaziada aqui da Jovem Pan do Bate Pronto. Vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente tava falando aqui da ineficiência do ataque do Flamengo, o Gabigol, né, que entrou nessa lista do atacante mais ineficiente do Brasileirão, que gera poucas oportunidades e ainda falha nas finalizações. A gente vai seguir falando do Flamengo, né, nesse clima aí de festa essa semana, o Arrascaeta num programa de televisão daquele jeito e também, é claro, a festa de aniversário do Gabigol em meio a Libertadores da América. A gente tem o Palmeiras que entrou em campo essa semana, também o Fluminense que fez a sua parte ontem no Maracanã e também já falamos até do São Paulo, Copa Sul-Americana, enfim, alguns dos assuntos que a gente já tocou nesse bate-pronto aqui mais cedo. Bom, falando desse Flamengo do Jorge Sampaoli, até um dado interessante
que eu tava lendo aqui a pauta, subindo pro programa, o Flamengo que vai ter a semana livre mais uma vez, até essa partida contra o Internacional, ou seja, terá todo o tempo de preparo, de descanso para poder chegar contra o Inter e fazer, né, a sua parte e buscar diminuir essa diferença pro líder Botafogo, Vampeta. Então, mas as rodadas, Pedro, vai tendo, principalmente para os rivais ali que estão atrás do Botafogo, né? É fazer sua parte e secar o Botafogo. O Botafogo que enfrenta o Bahia, né? O Bahia que está ali pé da zona de rebaixamento, tá ali Bahia, Santos, tá achatando tudo. Você falou aí do Internacional, uma derrota do Inter, a depender do que faça Bahia e Santos na rodada, complica para todo mundo, né? Até pro próprio Corinthians mesmo, que está ali também muito perto, né? É o campeonato mais difícil dos últimos anos. Eu falo até mais difícil não para conquista, eu acho que é para cair. Porque vai ter muito time ali que não é SAF, time que estão se organizados e tudo, SAF, times que estão aí, o próprio Bahia, que é do grupo City, brigando para não cair, né? E lá em cima na tabela, o Botafogo disparou, né? O Flamengo e o Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras desgarrou, deixou o Botafogo, mas ainda há a possibilidade de ter 54 pontos em jogo, né? São 18 rodadas. De repente, a gente não sabe, o Botafogo tropeçou na competição para o Goiás e para o Atlético Paranaense. Tá, tem o segundo turno todo ainda aí para ver o que se faz. Eu não largaria o Campeonato Brasileiro, não, faltando 18 rodadas. E por conta da eliminação vexatória para o Olímpia na Libertadores, o Flamengo terá 3 semanas cheias até o duelo contra o São Paulo pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil será decidida nos dias 17 e 24 de setembro. Até lá, o Flamengo só terá 3 jogos, sendo apenas 2 nas próximas 3 semanas por conta da data FIFA. Tem isso ainda, né? O Campeonato Brasileiro, né? O futebol vai parar por conta da data FIFA, então vai enfrentar o Internacional no dia 26 de agosto, agora esse final de semana, o jogo que a gente está comentando, e o clássico com o Botafogo é um confronto direto já no dia 2 de setembro, e ainda vai ter o Atlético Paranaense no Maracanã no dia 13. Ô Mauro, é a sequência perfeita para o Flamengo diminuir, né, a vantagem do líder Botafogo, e só vai ter o Campeonato Brasileiro até lá, né? 3 jogos até a decisão da Copa do Brasil, Mauro. A grande dúvida é até que ponto o time estará realmente voltado para essa missão, né? Missão muito difícil, mas é o que eles deveriam estar se preocupando único e exclusivamente com isso, né? Tentar livrar a temporada buscando aí uma recuperação pouco provável, mas que deve ser tentada, obviamente, né? Pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelos times pelo Grêmio, pelo Fluminense, que estão ali próximos, né? Próximos não, que não estão tão distantes como os outros, né? Todos estão longe do Botafogo. E o Botafogo nos últimos jogos, foram 9 partidas com o técnico Bruno Lage, ele empatou 6 e venceu 3. O Botafogo tem empatado muito, claro, tem empates também pela Sul-Americana, tem empates também jogando com o time reserva nessa competição, mas também tem empates contra os reservas do São Paulo, contra os reservas do Internacional, venceu. Então o Botafogo jogou com reserva, mas também enfrentou times repletos de reservas, teve jogos com times mais fracos, caso do Coritiba, que é a zona do rebaixamento, né? Quase perdeu para o Cruzeiro, Santos, né? Quase perdeu para o Santos, né? Foram 2 jogos em que o Santos chegou a fazer 2-0, o Cruzeiro massacrou o Botafogo, não conseguiu fazer o gol, que aliás é um defeito do Cruzeiro, né? Perde muito gol, agora contra o Corinthians foi de novo parecido, acabou cedendo empate no final. Então o Botafogo ele dá alguns sinais de que vai deixando pontos pelo caminho, e deixou nas 6 últimas rodadas do Brasileiro, deixou 6 pontos, mas o Flamengo, ao contrário, permitiu que a vantagem aumentasse, e só quem tirou a desvantagem foi o Palmeiras, mesmo assim um pontinho só, então um pouco mudou. Então a única maneira de você buscar uma recuperação é vencendo jogos em sequência, em casa e fora. Mas para isso tem que ter uma mobilização muito grande, uma dedicação muito grande, e a gente não sabe se existe isso, né? Inclusive, como discutimos aqui ontem, né? É a vida pessoal do jogador, tudo bem, problema de cada um. Mas uma grande festa acontecerá na quarta-feira, 2 dias antes, 3 dias antes, né? Do confronto de sábado, dia 2, não amanhã, mas o outro sábado, contra o Botafogo no estádio Newton Santos, em Engenhão, 9 da noite. Esse é um jogo chave. Então, uma semana como essa, eu entendo que todos os jogadores, todo o departamento de futebol tinha que estar voltado para quê? Esse é o jogo mais importante, porque se o Flamengo vencer o Inter, o que ele tem que pensar? Temos que ganhar do Botafogo, porque ganhar do Botafogo lá fora, o Botafogo pode chegar invicto até lá, caso supere o Bahia, caso não perca para o Bahia, né, que é o jogo desse final de semana, domingo. É reduzir a diferença e o impacto que uma vitória no campo do Botafogo, onde ele venceu todos os seus jogos, teria. Mas para vencer lá tem que trabalhar muito, tem que treinar muito, tem que se concentrar. E o Flamengo vai ter festa, vai ter jogador comemorando, uma grande festa e tal. Mas já pensou o Botafogo deixa ponto? Já pensou o Flamengo ganha e o Botafogo deixa ponto pro Bahia?
Pois é. Isso também pode acontecer. Pode acontecer. Então, assim, é o que eu falei, o Bruno Lage, o Botafogo, não é culpa do Bruno Lage, acho que é um ciclo natural, é impossível ficar ganhando o tempo todo. E em casa continua ganhando todos os jogos do Brasileiro. Mas são 9 jogos, 6 empates, né? E 3 empates são no Campeonato Brasileiro. Ou seja, 6 pontos ficaram pelo caminho, só que ninguém soube aproveitar. Agora, para reagir, o Flamengo tem que ter uma mobilização muito grande. Eu não sei se existe essa mobilização. De uma semana de treinos intensos, de preocupação, de concentração, discutir o jogo, falar do adversário. E o Botafogo joga no meio de semana na Argentina, contra a Defensa e Justiça, na quarta-feira. Então o Botafogo tem uma viagem à Argentina, tem um jogo que deverá ser difícil, o jogo vai ser na cancha do Banfield, né? Porque o campo do Defensa é pequeno, não pode ter jogo nessa fase da Sul-Americana, então vai ser um outro estádio, mas deve ser um desafio difícil com essa equipe argentina. E o Flamengo tem uma semana inteira livre. Mas o Flamengo tem uma festividade no meio também aí, que é muito justa, né? Comemoração. E até como você disse, né, Mauro, existe, né, a vida pessoal, mas também o bom senso, né, de que o Flamengo saiu da Libertadores, agora tem uma disputa muito importante, até pode comemorar o aniversário, mas... é a vida pessoal suplantar os compromissos profissionais. Eu entendo que um grupo de atletas, quando tem uma grande festa no meio de semana, antes de um jogo importante, eles estão colocando... Eles, todos que vão, não só o protagonista, o aniversariante, coloca-se a vida pessoal e a celebração, que pode ser em outra data, à frente do compromisso pessoal. Porque para ganhar do Botafogo, pode até fazer a festa e ganhar do Botafogo, não tem nada a ver, mas tem a ver, não vai ganhar do Botafogo sem fazer esforço, sem se concentrar. Eu acho que, mas isso aí é reflexo dos desmandos no futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo hoje está uma bagunça sem precedentes. Não é sem precedentes, não. Lembra o Flamengo do passado em alguns momentos. E quando a gente fala em semana livre no Flamengo, nessa semana cheia para poder trabalhar, descansar, o Sampaoli só teve 2 desde que chegou no comando do Rubro Negro. E nas 2 a equipe decepcionou. Primeiro contra o Bragantino, perdeu por 4-0, depois daquela parada, né, que o Flamengo teve, e o empate em 1-1 contra o América Mineiro. Até a produção me informa que das últimas 9 ocasiões em que o Flamengo teve uma pausa para treinamentos, desde 2021, tanto por data FIFA quanto semana cheia, o Flamengo venceu 3, empatou 1 e perdeu outras 5. Bruno Prado, falando aí desse Flamengo do Jorge Sampaoli, vai ter essa semana livre e a obrigação, talvez, né, no Campeonato Brasileiro, agora já que saiu da Libertadores, vai ter mais descanso para poder disputar o Campeonato Brasileiro, vai ter esse confronto direto com o Botafogo, importantíssimo nessa semana do Mengão, e é claro que esses resultados mais recentes, depois de semanas livres, preocupam o torcedor do Flamengo, Bruno Prado. Que o problema do Flamengo nem tem sido de desgaste de calendário. Claro que o calendário é pesado, o Flamengo até outro dia estava em 3 competições, mas é pesado para quase todo mundo. Hoje cerca de 14 times brasileiros disputam competições sul-americanas, né? Então, por um bom tempo, mais da metade do Campeonato Brasileiro tem um calendário aí com 3 competições. Então, o problema do Flamengo tem sido o desempenho mesmo, independente dessa questão de cansaço, de ter espaço para treinar, de ter uma semana livre. O Flamengo, ele oscila muito de desempenho. É um time que não consegue jogar bem, e aí tá todo mundo dentro disso aí. Os jogadores podem fazer mais, o treinador tem escolhas que também podem ser questionadas, que poderia fazer melhor, relacionamento, enfim, tem vários aspectos que a gente já falou bastante aqui nos nossos programas. Não tem uma cara realmente, falando em Campeonato Brasileiro, de que esse time vai dar uma arrancada, porque até agora no ano em nenhum momento esse time teve uma regularidade. Agora tá jogando bem com frequência. Então, por enquanto, isso não foi mostrado pelo campo, pela bola, pelo desempenho, de que o Flamengo vai dar uma arrancada. Para pegar o Botafogo, alguém tem que dar uma arrancada. O Palmeiras parece ser um time com mais probabilidade de fazer isso, porque é um time mais regular. O Flamengo, ele pode fazer um grande jogo contra o próprio Botafogo mesmo, vencer. Em um jogo só ele pode ganhar de qualquer adversário, mas não dá para saber, tá? Ganha do Inter, ganha do Botafogo, e aí no próximo pode fazer um jogo ruim, às vezes contra o time que tá lá embaixo e não conseguiu o resultado. Então isso que gera dúvida, né? O desempenho do Flamengo esse ano, ele não é bom. Com raras exceções, com raros momentos aí, o desempenho do Flamengo não é bom. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate-Pronto para você. Sextou com o Bate-Pronto aqui na Jovem Pan. Seguimos no canal do YouTube, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Ainda falando do Flamengo, e até um detalhe que traz aqui a produção, né, com arte tudo na tela, desde a agressão sofrida pelo Pedro, desde o soco do preparador físico, o aproveitamento do Flamengo caiu.
6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados, 9 sofridos, aproveitamento de 55%. Antes disso, né, o aproveitamento do Flamengo chegava ali, beirava os 70% de aproveitamento antes do soco do preparador físico e aquela confusão toda. Hoje, né, o antigo preparador físico da comissão técnica do Jorge Sampaoli. Lembrando que o Flamengo venceu o Olímpia no jogo de ida ainda no Maracanã. Grêmio e Curitiba perdeu para o Cuiabá e para o Olímpia no jogo de volta e empatou com as reservas do São Paulo dentro do Maracanã. Então tá aí, o retrospecto do Flamengo caiu desde a agressão, o que aconteceu com o preparador físico, episódio envolvendo o atacante Pedro, Vampeta, Mauro, Bruno Prado. É um episódio que mexe, né, de fato com o elenco, mexeu e o Flamengo continua, né, com esse bastidor pesado aí, e o Pedro já foi até falado aqui no programa, sondado aqui, sondado ali, vai receber proposta, mas ainda não recebeu. Mas tá aí, é fato que o aproveitamento do Flamengo caiu cerca aí de 10% desde que houve aquela agressão, Vampeta. Esquecer, né? O preparador físico já foi embora, já não tá mais aí. Buscar o que tem pra frente. Tem final de Copa do Brasil, tem mais 18 rodadas no Campeonato Nacional. Né? E não se pegar isso. A verdade é que é um plantel caro de 40 milhões a folha salarial por mês, com jogadores importantes, jogadores internacionais, jogadores de seleção, e visar o para frente. O para frente é o quê? Perseguir um rival, que é o Botafogo, né? Tem uma final contra o São Paulo de Copa do Brasil, que já te deixa uma vaga garantida, e para a próxima Libertadores financeiramente também. Né? De qualquer jeito o Flamengo vai estar mesmo também na Libertadores no ano que vem. Se não for vir a Copa do Brasil pelo Campeonato Nacional, não vejo o Flamengo não terminar entre os 5 primeiros, né? E não se apegar nisso aí não. O preparador físico já está, nem sei onde é que esse cara anda mais, mas o que ficou tem que caminhar, né?